Meus irmãos, a paz do Senhor. Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o alicerce para sustentar o peso ministerial e da chamada que Deus tem em nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesta passagem, Jesus está ensinando para os seus discípulos, fazendo uma comparação sobre dois homens, que o prudente e o insensato, que um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro edificou a sua casa sobre a areia. Nesta passagem eu quero trazer mais para a vida ministerial, da chamada que Deus tem determinada sobre as nossas vidas, onde muitas vezes a gente quer acelerar o processo e não queremos esperar o tempo determinado de Deus sobre nossas vidas. Às vezes nós queremos que nossos projetos, os nossos sonhos se concretizem neste tempo em que determinamos. O desejo de logo obter, o desejo de logo ter. E às vezes nós acabamos nos precipitando e fazendo tudo de uma forma rápida e não cuidando dos mínimos detalhes, e às vezes nós construímos os nossos projetos, os nossos sonhos em cima da areia. Mas a Bíblia nos diz nesta passagem que veio a tempestade, e você precisa identificar que na tua vida vai vir tempestades. E muitas pessoas acreditam que as tempestades ela vêm porque ela está sem dinheiro, sem condições materiais, financeiras, mas não. As tempestades ela vêm tanto para o rico, tanto para o pobre, tanto para o negro, tanto para o branco. Você precisa entender que as dificuldades ela vem não apenas para a classe baixa financeiramente, mas também para a classe alta. E nós precisamos identificar isso, e é necessário que nós prossiga na construção do nosso alicerce, coloque o melhor, que nós construa todos os nossos projetos em cima de algo que é forte, que vai aguentar toda essa estrutura. Muitas pessoas construem na areia, e é quando a tempestade vem, derruba, e a Bíblia diz que grande foi a sua queda. Você precisa entender que quando você acelera o processo de logo ter, de logo obter, e acaba construindo na areia, você vai conseguir rapidamente, mas não vai ter estrutura para suportar o peso deste chamado, deste ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Você quer logo os grandes altares, você quer logo os grandes banquetes, as grandes oportunidades. E de que adianta as grandes oportunidades sendo a pessoa em questão que está tendo aquela grande oportunidade não estar preparada para exercer esta função? É por isso que muitas das vezes é necessário que nós espere mais um pouco, que seja mais lento, que seja mais tardo para agir. Mas quando Deus fazer na nossa vida, que quando nós esperamos o tempo de Deus, que nós investimos na nossa estrutura, que nós investimos no nosso alicerce, na nossa preparação, nós tenhamos capacidade para suportar o peso, para suportar a tempestade que vai vir. Porque a Bíblia nos diz que quanto mais nos é dado, mais nós somos cobrados. E quando nós não temos o alicerce para suportar a cobrança da função que nós estamos exercendo, muitas das vezes é por isso que acabamos caindo. Muitas das vezes é por isso que nós acabamos desistindo, porque nós queremos fazer grandes coisas rapidamente se estamos preparados. Observe que quando Davi é ungido a rei em Israel, há quem diga que ele foi ungido com 16 anos, e houve uma preparação, porque quando Davi ainda estava no pasto,
pasto, cuidando de ovelhas, ele matava urso, ele matava leão. E o que me chama mais a atenção é que quando ele vai chegar diante de Saul para enfrentar o gigante Golias, Saul oferece a sua armadura para Davi. Ali Deus já estava mostrando o tamanho do peso que é a armadura de rei para Davi. E o que me chama a atenção é que Davi recusa, porque ele mal conseguia se mover, ele mal conseguia se mexer com todo aquele aparato, com todo aquele peso daquela armadura. Eu quero trazer totalmente diferente daquilo que nós já estamos acostumados a ouvir desta passagem, mas eu quero dizer assim que Deus estava mostrando para Davi o tamanho do peso que era ser rei, o tamanho do peso que era para vestir aquela armadura de rei e assentar no trono, e aonde o momento de Davi, ele não estava preparado para vestir aquela armadura. É certo que Davi vai com aquilo que ele está preparado, daquilo que ele já está vivendo e consegue vencer, mas nós precisamos entender isso, que nós queremos vestir a armadura de rei, do propósito que Deus determinou em nossas vidas, e aonde o nosso momento nós não estamos preparados, não suportamos o peso dessa responsabilidade, deste cargo eclesiástico tão alto. E é necessário então que você invista na sua base, no seu alicerce, na sua raiz, porque quando você cresce, você tem que estar disposto a entender que o seu crescimento vai incomodar muita gente, muitas pessoas vão fazer tempestades para te derrubar. Eu costumo dizer que quando Deus faz o projeto dele crescer, Deus também fortalece este projeto, porque tem muitos faraó incomodados com o crescimento de Israel. Tem alguém assentado no trono incomodado com o teu crescimento, e no meio do teu crescimento é necessário que você crie um fortalecimento, porque quando você não se fortalece e só cresce, a queda é grande, porque a Bíblia nos diz isso. Mas antes que o inimigo te derrube, Deus já está te preparando no teu crescimento. A Bíblia diz que João crescia e se fortalecia, e é isso que eu quero trazer a respeito desta palavra para a nossa meditação. Não apenas cresça, mas se fortaleça. Não apenas vai crescendo sem ter nenhum alicerce, sem ter base, para que depois, quando a tempestade vir, você não tenha estrutura para aguentar este peso. Mas Deus está te dizendo, no teu crescimento eu estou te fortalecendo. Então não murmure dos gigantes, dos leões que estão aparecendo, dos ursos que estão aparecendo para tragar, para tentar te matar. É Deus te dizendo, você está crescendo, mas no teu crescimento eu estou te dando fortalecimento. O teu ministério é marcado por grandes dificuldades, a tua chamada é marcada por grandes dificuldades, é porque Deus está te fortalecendo, porque o que Ele vai fazer é grande, mas quando cresce sem se fortalecer, a queda também é grande. Mas Deus está dizendo, eu sei que futuramente vai vir algumas tempestades e é necessário que eu te fortaleça hoje para que você suporte a tempestade que está vindo aí amanhã. Receba esta simples e humilde palavra em nome de Jesus. Deus está te fazendo crescer, mas também está te fortalecendo. Invista na tua raiz, invista no teu alicerce. Não esqueça de querer mostrar apenas o que é bonito, o exterior. Observa a construção de uma casa, o que segura a sala, a cozinha, a linda cozinha, é o alicerce. Então você invista no teu alicerce, na tua base, na tua raiz, porque o que Deus vai fazer é grande, mas é necessário que você esteja bem estruturado para suportar o peso desta grande estrutura, desta grande chamada, deste grande ministério. Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te dê fortalecimento no teu crescimento, em nome de Jesus. Deus abençoe.